Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite e vamos falar da vitória do Corinthians diante do Grêmio por 1-0. Jogo que aconteceu na tarde de domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. E peço para os amigos se inscreverem no canal, dê like, compartilharem, comentarem. Peço também para que sigam as redes sociais da Rádio Coringão, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. É só digitar Rádio Coringão, siga e fique muito bem informado. E também acesse o site radiocorigão.com. Bom, o Corinthians derrotou o Grêmio por 1-0, um resultado que acho que, é claro, nós corintianos sempre acredita no Corinthians, né? Se o Corinthians enfrentar, e aí claro que eu não estou comparando o Grêmio com o time que eu vou falar, mas se o Corinthians enfrentasse o Real Madrid, a gente ia acreditar, claro, na vitória do Corinthians. O corintiano sempre acredita. E por que que eu tô falando corintiano mesmo, não os modinhas? E por que que eu tô falando isso? Porque quando acabou, deixa eu só arrumar a câmera aqui, acho que assim fica melhor. E por que que eu estou falando isso? E eu vou aproveitar esse espaço para falar. Porque quando acabou o jogo contra o Atlético Mineiro e o Corinthians empatou em casa e o Grêmio ganhou do Botafogo, eu vi, e aí não foi só um corintiano, foram vários corintianos que falaram: o Corinthians não tem chance de ganhar do Grêmio, porque já era, porque vai ser goleado, porque vai ser 5-0 para o Grêmio, porque é claro que a situação do Grêmio ela é diferente da situação do Corinthians. O Grêmio está brigando pelo título e o Corinthians está brigando para somar pontos ali, 45, 46 pontos, para permanecer na Série A. A gente sabe que o objetivo das duas equipes é diferente na temporada. Um está brigando para ser campeão e o outro está brigando para não cair. Agora, me entristeceu muito ver corintiano falar isso. Ah, porque o Corinthians é goleado, porque o Corinthians não tem chance, porque eu não vou nem ver o jogo, porque eu sei que o Corinthians vai perder. Mas que raio de torcedor é esse? E eu não tô falando que eu sou mais corintiano ou menos corintiano que ninguém, mas eu confesso que isso me me incomodou e entristeceu. E o Corinthians aí, mais uma vez, mostrando que é grande e que foi lá na Arena do Grêmio, ganhou de 1-0, teve um jogador expulso, o Bruno Mendes ali, acho que antes dos 10 minutos do primeiro tempo. A expulsão foi justa, porém, no lance anterior, o Matheus Bidu foi empurrado dentro da área, o juiz não deu pênalti, o VAR sequer chamou para o árbitro ir ver o lance no monitor. E aí, no lance seguinte, o Bruno Mendes acabou sendo expulso. O Bruno Mendes que não poderia ter feito uma falta daquela. Né? Se o juiz errou ou não, e ele errou em não dar o pênalti para o Corinthians, isso não justifica a entrada que o Bruno Mendes deu, porque poderia prejudicar todo um trabalho que foi feito para enfrentar o Grêmio. É claro que no fim das contas deu certo. O Corinthians se defendeu muito bem, jogou por uma bola, né? Teve a falta, bola na área, o Lucas Veríssimo mandou na pequena área e a bola sobrou ali para o Romero, que fez o gol. Fez o gol e se defendeu como pôde, se defendeu, jeitão Mano Menezes de ser. No primeiro tempo, o Corinthians não sofreu. Aliás, o Corinthians não sofreu, acho que o jogo todo. Não lembro assim, de nenhuma grande defesa do Cássio, que depois saiu machucado e entrou o Carlos Miguel no segundo tempo. E também não lembro de nenhuma grande defesa do Carlos Miguel. É bem verdade, o gramado não estava nas suas condições melhores, porque chove muito lá no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, o Corinthians, mesmo jogando com um jogador a menos, não sofreu no jogo. No primeiro tempo, a equipe se defendeu muito bem. No segundo tempo, a mesma coisa. No segundo tempo, o Corinthians teve até chances de fazer 2-0 e matar o jogo. Uma delas com o Romero, não aproveitou. Depois o Grêmio teve um jogador expulso aos 35 minutos do segundo tempo. Só que mesmo assim o Corinthians manteve a sua estratégia de se defender muito bem, não dar espaço para a equipe do Grêmio. O Corinthians poderia descer um pouquinho mais para o ataque, mas aí o que o Mano pensou? Bom, se nós estamos jogando dessa forma, anulando o ponto forte ou os pontos fortes do Grêmio e não estamos deixando o Grêmio jogar, então, mesmo eles tendo um jogador expulso, vamos manter da mesma forma.
Porque se de repente, porque até agora, aos 35 minutos, a estratégia está dando certo. Se eu, de repente, querer ficar um pouco mais ousado, querer, de repente, arriscar um pouco mais, eu posso aqui abrir o time, e aí o Grêmio pode ter espaços, né? E aí o Soares, que é um bom jogador, um excelente jogador, uma jogada individual, o Ferreira, que depois entrou no segundo tempo, que é um jogador que dribla, né? Eles podem ali criar alguma coisa e complicar a gente. Então, mesmo o Grêmio tendo um jogador expulso, o Corinthians se manteve da mesma forma, se defendendo muito bem e eventualmente teve ali um outro contra-ataque para fazer 2-0 e matar o jogo e não conseguiu. Então, assim, foi um jogo perfeito da equipe do Corinthians, taticamente, mesmo com o Bruno Mendes, a equipe se comportou muito bem defensivamente, a equipe competiu, né? Nos 90 minutos, e outra coisa importante, né, que a gente sempre fala, o Corinthians vai muito bem nos 45 minutos, né, do primeiro tempo, no segundo tempo a equipe cansa. Isso não aconteceu lá em Porto Alegre. Jogando com um jogador a menos durante 80 minutos, 85 minutos. Né? E correndo, e campo pesado, encharcado, né? Que né, é uma dificuldade que aumenta, né? Uma dificuldade a mais, e a equipe suportou muito bem. Então, eu estou muito orgulhoso, muito feliz com a vitória, né? Orgulhoso, assim, que os jogadores jogaram até o último segundo, não desistiram, jogaram com raça, com vontade. Lucas Veríssimo, para mim, foi o melhor jogador do time, foi muito bem, brigou, até peitou o árbitro ali em algum momento. O Romero também fez o gol e jogou muito. Né? Tecnicamente não é um jogador brilhante, mas é um jogador que tem muita vontade. Com ele não tem tempo ruim. Matheus Bidu foi bem também, todo mundo bem. Quem ali destoou foi o Bruno Mendes, né, que acabou dali cometendo uma falta dura, desnecessária, um lance ali na lateral, que talvez não ia dar em nada, né? Mas eu gostei do Corinthians. O Corinthians chega a 44 pontos, acho que mais uma vitória no máximo, mais uma vitória, né? O Corinthians ele garante de vez a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e aí conseguindo esse objetivo, né, é pensar em dias melhores, né? Pensar aí quem sabe que o Corinthians no futuro aí, ou no futuro próximo, possa voltar a brigar pelos títulos, porque esse, claro, é sempre o objetivo da equipe do Corinthians e não ficar aí brigando contra o rebaixamento. Um grande abraço, amigos da Rádio Corigão. Corinthians que volta a campo contra o Bahia no próximo sábado, às 7h30 da noite na Arena. Um grande abraço, amigos da Rádio Corigão, e até a próxima. E vai, Corinthians!